Bom dia mais uma vez. Eu começaria antes, talvez pela questão política. O Reginaldo dizia, mas é que havia uma grande expectativa relativamente ao Presidente Obama pelo facto de ter raízes, digamos assim, africanas. Como havia expectativas sobre todas outras coisas, em termos de paz, etc. E chegamos à conclusão que ele é Presidente dos Estados Unidos e, digamos assim, a sua linha de atuação não se diferenciou muito dos seus antecessores. A única coisa que acontece é que eu acho que no discurso o facto de ter origens africanas, se calhar aquilo que ele foi dizendo sobre os regimes africanos, etc., foi muito mais bem aceito do que seria dito por um presidente branco dos Estados Unidos. E, portanto, basicamente foi isso, porque no essencial recebeu o Nobel da Paz, mas entretanto também se meteu em guerras, enfim, todos esses problemas. Relativamente às questões, eu não vejo que as relações entre Angola e os Estados Unidos possam ultrapassar muito o domínio político e o domínio energético, sobretudo a questão do petróleo, com a agravante de, também nessa área, as relações estarem a diminuir. Tivemos também um sério revés, que foi a questão do gás natural, não é? Que foi construído a pensar no mercado americano e, de repente, os americanos, enfim, descobriram o seu próprio gás ou passaram a fazer o seu próprio gás e o projeto tivemos depois que andar tipo caixeiros viajantes a vender o nosso gás por outras latitudes, pela Ásia, pela Europa, etc. No resto, eu acho muito complicado. Vejamos o seguinte. As importações dos Estados Unidos de produtos industriais, por exemplo, têxteis, etc., são as empresas americanas, as marcas americanas, que produzem em outros países e depois importam esses produtos. Temos as Nikes deste mundo, temos, enfim, todas as grandes marcas de roupa e produzem aonde? Produzem na Ásia, onde é mais barato produzir. Nós não temos condições de competir com o mercado asiático nesse tipo de produtos. Há outra questão que tem em que supostamente nós temos vantagens comparativas, nós, África, que é a agricultura. No nosso caso, sabemos como é que está a agricultura e, portanto, não temos condições de preço. Mas em África, em geral, diz que tem algumas vantagens comparativas. Agora é o seguinte, a agricultura americana é altamente subsidiada. O que significa que os setores onde nós temos vantagens comparativas fica difícil de entrar. E apesar de programas que os Estados Unidos têm, há o AGOA, não é? Que permite que os países mais pobres, em particular a África subsaariana, exportem sem pagar direitos para os Estados Unidos, etc. Portanto, temos por um lado a concorrência da Ásia, por outro lado, nos produtos agrícolas onde podíamos ter alguma vantagem comparativa, temos problemas da agricultura dos Estados Unidos ser altamente subsidiada. Estas coisas, linhas de crédito, etc., eu parece-me que esta coisa do Exim Bank, eles financiam exportações americanas, como fazem os outros. E nós estamos a comprar as nossas coisas aonde? Também por razões de preço. Estamos a comprar na China e Portanto, eu vejo com alguma dificuldade a possibilidade de as relações com os Estados Unidos do ponto de vista económico, sendo que o Exim Bank também tem uma exigência, por exemplo, que a China não tem, não é? Quer dizer, é que o Exim Bank nós, quando pedimos empréstimos à China, com algumas exceções, os empréstimos são garantidos por petróleo. O Exim Bank, quando financia, garante digamos, tem uma garantia, não sei, enfim, o Pedro Godinho saberá seguramente isto melhor do que eu, mas há ali o assumir de um risco por parte do Exim Bank e, portanto, daí a exigência que normalmente é feita, e o Zé Oliveira falava sobre isso, na dificuldade de empresas angolanas cumprirem com os critérios. Sendo que no setor energético fala-se em financiamentos da ordem dos 20 mil milhões de dólares. O nosso plano de investimentos, do que o Zé Oliveira falou até 2017, são à volta de 18 mil milhões de dólares, sendo que, segundo, enfim, informações disponíveis, a maior parte deles já estão contratados. E o que é que consiste? Os brasileiros constroem, os alemães fornecem os equipamentos e fazem a consultoria. Portanto, ou os americanos, neste caso, e empresas produtoras de equipamentos se interessariam pelo mercado, com um custo elevadíssimo para nós. O que me dizem é que os preços de construção das nossas barragens são preços
elevadíssimos para os padrões internacionais, porque justamente que não há concorrência. Nós temos dificuldade a ir aos mercados internacionais e dizer, olha, nós temos aqui este projeto, é um bom projeto, fazemos um concurso internacional, quem fizer o melhor preço para a construção fica com ele e quem fizer o melhor preço para os equipamentos fica com ele. Nós estamos a fazer, quer dizer, vamos para a Alemanha porque a Alemanha financia as empresas alemãs que vendem o equipamento, os brasileiros financiam as empresas brasileiras que constroem, e, portanto, temos algum problema. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em ver um crescimento das relações comerciais com os Estados Unidos para outros setores, para além do setor energético. E, portanto, acho que a nossa relação com os Estados Unidos é fundamentalmente de natureza política, pelas razões, enfim, económicas que eu procurei explanar, aquelas que são, na minha opinião, os entraves, os gargalos ao desenvolvimento das relações com os Estados Unidos. Agora, eu entendo que uma área em que eventualmente nós podemos, e a vinda do secretário da Agricultura, acho que na área técnica, da formação, da capacitação, etc., eu penso que aí podemos tirar, efetivamente, algum partido. Por exemplo, já temos o Tesouro dos Estados Unidos aqui, que nos ajudou na questão da dívida pública, e, portanto, eu acho que será talvez mais por aí que nós teremos possibilidades de incrementar as nossas relações com os Estados Unidos. Muito obrigado, Carlos Rosado de Carvalho. Está a acompanhar o debate sobre Angola, Estados Unidos, que relações. Temos como convidado, para além de Carlos Rosado de Carvalho, também Reginaldo Silva, o jornalista, também o diretor da revista Energia e especialista em energia, José Oliveira, e o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola, engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, é para si que viramos naturalmente para falar de dois pontos que foram aqui levantados e que são interessantes, que é a questão de as relações entre Angola e Estados Unidos estarem viradas para o setor do petróleo. E para outras áreas do setor da energia está um pouco difícil. A agricultura, provavelmente, na visão de Carlos Rosado, é, se calhar, um espaço onde se pode entrar um pouco mais. Reginaldo Silva levanta um aspecto importante, que é a questão de sentir que sabe a pouco. Estes 20 anos, sabem a pouco os 20 anos de a relação entre os dois Estados. E José Oliveira chama a atenção que se temos relações com os Estados Unidos elencadas no setor do petróleo, parece que nos últimos anos as coisas têm estado a reduzir e os Estados Unidos vão reduzindo a sua importação de petróleo de África. Qual é, neste caso, a visão da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, como entidade promotora das relações entre os dois Estados? Como é que a Câmara de Comércio encara toda essa situação? Será que vai apostar mais na agricultura? Como é que, na sua visão, a Câmara de Comércio deverá atacar este problema?